professora. Outra questão também é que eu preciso que sempre tenha muito cuidado na hora de preencher os dados no link de inscrição, porque eu necessito deles tanto para pôr o nome completo no certificado de participação, quanto para enviar o link de acesso por e-mail para vocês. Então, eu peço que sempre confiram se os dados estão corretos, às vezes pode trocar alguma letra, sempre conferir. Também, se chegar a hora da oficina e vocês não localizarem o e-mail, também sempre confiram nas caixas de spam, na lixeira eletrônica, porque eu mando e-mail com link de acesso para quase 70 pessoas de uma vez. Então, pode ser que, às vezes, ele seja encaminhado automaticamente para a caixa de spam. Então, sempre confiram nessas outras caixas. E se, ainda assim, chegar a hora da oficina e vocês não encontrarem o e-mail com link de acesso, pode ser que na hora de digitar, na inscrição tenha trocado alguma letra, e isso já impede que eu possa enviar o e-mail para você. Então, podem mandar um e-mail para o cesa.comunicação@gmail.com, que eu fico com ele aberto aqui para solucionar qualquer problema que possa acontecer, né? Já aviso isso, porque próxima semana nós teremos a próxima oficina da nossa programação, que será com o professor Josemar Henrique, ministrando a primeira parte da oficina de transformação digital, da produção à preservação de documentos arquivísticos, que vai acontecer próxima sexta, dia 28, às 7 horas. E, posteriormente, no dia 4 de junho, teremos o professor Carlos Eduardo ministrando a parte 2 dessa oficina, certo? O link de inscrição para essa oficina será disponibilizado durante toda essa semana de agora. Então, novamente, aquele aviso que eu dou sempre no início de toda oficina. Fiquem de olho nas redes sociais do Projeto Cesa, onde será disponibilizado os links de inscrição, não só para a próxima, mas para todas da nossa programação. E aqui também embaixo tem o e-mail do projeto, que é onde vocês podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou problema com a questão do acesso que eu falei anteriormente, certo? Agora eu passo a palavra para o professor Van Carder. Está desligado o microfone, professor. Obrigado, Kathleen. Boa noite novamente a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Ao nosso Sempre às Sextas. É uma satisfação receber todo mundo novamente aqui. Então, hoje, nesse clima, tá, de alegria, de acolhimento, nós vamos receber a professora Gabriela para a segunda parte da sua oficina. Então, sem mais, né, demora, gostaria de convidar a professora Gabriela. Por favor, seja bem-vinda, professora, e uma excelente oficina que seja de proveito, tá? Muito proveito para todos. Muito obrigada. Boa noite, que bom vê-los novamente. Obrigada por terem voltado. Espero que seja mais uma noite de conhecimentos, né? Para mim, principalmente, que tive que reunir essas informações, trazer para vocês. E vamos fazer do mesmo jeito, nosso tempo é relativamente curto, 4 horas, né? Então, ficou mais expositivo, eu trazendo para vocês as informações, os exemplos, modelos, né, documentos, e ao final vocês anotem as perguntas e a gente faz um debate, como a gente fez na primeira vez, certo? Eu vou dividir aqui com vocês, só um instantinho. Certo, então, dando continuidade, já foi disponibilizado, né, os slides da aula anterior,
numa pasta no Drive, para livre acesso, para quem tem o link, e reuni alguns documentos lá que eu havia mostrado. Vou colocar mais os slides de hoje, alguns documentos de hoje eu também já inseri, e alguns documentos finais, no que eu falo, mas quando estiverem publicados, eu vou atualizar a pasta, tá? Então, é bom porque no Drive, né, com a conta do Gmail, sempre que você quiser entrar, ele vai ficar salvo o acesso na sua conta. Então, o tema do nosso curso foi esse, né? Instrumentos de gestão arquivística e destinação sustentável de documentos. Então, o que nós vimos na sexta-feira passada foi instrumentos arquivísticos do DRPB no contexto da justiça eleitoral. Então, relembrando, eu mostrei como foi foram elaborados esses instrumentos, né, de gestão arquivística e apresentados, né, na justiça eleitoral, e que estão em fase de implantação. Aí eu senti falta de mostrar um pouco dessa norma que é bem recente, que está bem atual, que é o Manual de Gestão Documental do CNJ, segunda edição, e uma nova resolução. Então, vou trazer umas pinceladas dela para ajudar a subsidiar nosso trabalho. E, finalmente, a destinação sustentável de documentos e o mapeamento das atividades técnicas do arquivo. Então, essa resolução CNJ, ela é de 30 de junho de 2020. Então, eu enfatizo essa data porque vai fazer 12 meses, né, daqui a 40 dias. Então, esses 12 meses foi o prazo que foi dado nessa resolução para que os órgãos do Poder Judiciário, os tribunais, façam a implantação dos seus programas de gestão documental. Havia anteriormente outras normas, né, a recomendação 37 de 2011, depois teve uma atualização dela, teve o primeiro manual de gestão documental, todos no âmbito desse PRONAME, que se chama Programa Nacional de Memória do Judiciário. E ele fala não apenas da gestão documental, mas ele ficava ali falando dos memoriais, e agora colocou nessa nova versão atualizada esse conceito de gestão de memória, junto com gestão documental. Tanto que tem o Manual de Gestão Documental, CNJ segunda versão, e o Manual de Gestão da Memória. Esses dois documentos já estão na nossa pasta do Drive. Então, ele fala aqui que a gestão documental dá aquela definição clássica, né, que a gente sabe que é dada pelo artigo 2º, né, da Lei Federal de Arquivos, né, que é conjunto de procedimentos técnicos relativos à produção, tramitação, uso, avaliação, até a destinação final. E dá um novo conceito de gestão da memória que a gente pode ver depois. Mas nosso tempo é curto também, eu foquei na gestão documental. Então, ele fala que essa gestão documental, que eu acabei de falar, esse conceito clássico, né, que a gente, que é arquivista, ou que trabalha com os arquivos, já tem bastante noção, mas ele fala que essa gestão documental, ela é necessária para, né, que esses princípios, diretrizes e normas são importantes para, aí aqui são elencados nessas alíneas, nas letras, garantia do acesso à informação para exercício de direitos, promoção da cidadania por meio do pleno acesso ao patrimônio arquivístico e demais acervos custodiados pelo poder público, intercâmbio e interlocução com instituições culturais e de patrimônio histórico e cultural e da ciência da informação. Outra novidade, né, trazer ciência da informação e patrimônio histórico e cultural, né, e o intercâmbio com outras instituições. Inclusive, esse manual de gestão documental fala desse intercâmbio, de se fazer até convênios, parcerias com
outras instituições, inclusive instituições culturais. Interface multidisciplinar... Gabriela, com licença, desculpe interromper. Está ouvindo? Sim. É que seu microfone, ele está com um chiado, umas interrupções. Será que é alguma coisa no cabo, algum contato? Está com um chiado, pequenas interrupções constantes. Não sei se é essa hora que fica um pouco mais... a internet um pouco mais instável. Ah, tá. Ok, tá bom. Então, muito difícil, eu posso rotear a outra internet do celular. Ok. Me avisa, se não der para entender. Não, tá dando, sim, tá dando. Era só se fosse uma questão de algum mau contato, algo do hardware, não do software. Tá bom, continue. Então, D, interface multidisciplinar e convergência dos saberes ligados a áreas da memória, da história, do patrimônio, com aquelas da museologia, da arquivologia, do direito, da gestão cultural, da comunicação social e da tecnologia da informação. Então, vê que se ampliou bastante os conceitos, né, com a convergência com essas outras áreas. Guarda de documentos e informações necessários à extração de certidões acerca do julgado, na hipótese de eliminação de autos. Então, não se eliminar documentos que venham a ser necessários para você fazer uma extração de certidão, né? Por exemplo, um tempo que você fez um serviço, por exemplo, voluntário, né? Ou foi requisitado como servidor, ou teve um estágio. Então, se elimina aqueles autos e você não tem condição de tirar uma certidão, isso tem que ser evitado, todo como garantia dos direitos de cidadania, né? A gente sabe que a democracia, ela para existir, tem que ser também assegurada aos cidadãos essa qualidade desses serviços, né? Tendo acesso à informação, a condição, a capacidade de você ter essas certidões, né, para garantia dos seus direitos, ou para comprovação de cumprimento de deveres. Manutenção dos documentos em ambiente físico ou eletrônico seguro e a implementação de estratégias de preservação desses documentos, desde sua produção e durante o período de guarda definitivo. Ou guarda definido, né? Não definitivo. Então, esse manual vai dar até critérios para preservação dos documentos físicos, inclusive, como a gente vai ter os próximos cursos, né, das professoras Meriane e Ana Isabel para preservação dos documentos em papel. Continuando, né, das vantagens, né, das diretrizes implementadas por uma boa gestão de documentos. A classificação, avaliação e descrição documental mediante a utilização de normas, planos de classificação e tabelas de temporalidade documental padronizadas, visando preservar as informações indispensáveis à administração das instituições, à memória nacional e à garantia dos direitos individuais. Então, tanto em instituições, né, como partidos políticos, outras instituições como as de polícia, né, instituições coercitivas, Ministério Público, né, Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, Polícia Federal. Então, estão muito ligados, e eu falo isso nesse assunto especializado da justiça eleitoral, dentro do contexto do Poder Judiciário, que é esse manual que a gente está vendo. E tudo para a garantia dos direitos individuais também, né? E memória nacional. Então, direitos individuais, manutenção e funcionamento bom das instituições, né? E aí entra a accountability, né? Que é a prestação de contas, que é você visualizar tudo o que está acontecendo na instituição, inclusive por agências independentes, como a Transparência Brasil,
né, partidos políticos que acompanham também o funcionamento, né, como a Câmara dos Deputados, que tem a prerrogativa também de fazer até investigações, né, solicitar informações, e também a memória nacional, a própria memória social, né, a história da localidade, da política, né, do país. H. Manutenção da cadeia de custódia ininterrupta, visando garantir os requisitos arquivísticos e a presunção de autenticidade de documentos e processos administrativos e judiciais digitais. Para isso, a utilização de padrões, né, de requisitos mínimos para que esses documentos sejam preservados, né, de maneira adequada, sejam com descrição, com possibilidade de recuperação, né, para ter verdadeiramente uma transparência. Tudo, né, tá ligado a essa transparência, a essa possibilidade de ter acompanhado todos esses dados, né, de gastos, de atuação, de tempo, de tempo que um processo vai tramitar, que ele vai ser arquivado, que vai ter um julgamento. Então, tudo isso são métricas que hoje são acompanhadas pelo CNJ. Né? Tem sistemas próprios e que a instituição, os tribunais precisam responder periodicamente, né, mensalmente, anualmente, todos esses relatórios. Então, tudo isso, os autos que são arquivados, né, que são julgados, né, e os gastos, e aí vai entrar a nossa parte ambiental, o que é gasto com papel, com água, com luz, né, com impressões, o que é doado, inclusive, né, desses resíduos. Vamos continuar aqui. A padronização de espécies, tipos, classes, assuntos e registros de movimentação de documentos e processos. Então, é o que a gente busca fazer com esses instrumentos arquivísticos, como a gente mostrou lá na última aula, né? As espécies, os tipos, as classes, os assuntos dentro de uma padronização. Agora, essa padronização entre os vários órgãos, ela é um pouco difícil, como a gente sabe, pela autonomia de cada um desses órgãos e pelas especificidades, como cada um tem um planejamento próprio, uma cadeia de valores próprio, com processos de trabalhos específicos, embora não sejam de alguma forma similares quando, né, se tem os mesmos objetivos, né, como no caso de fazer as eleições, prestar serviço jurisdicional relacionado às eleições e aos partidos políticos e eleitores, ainda assim, esses tribunais regionais eleitorais, eles são específicos, né? É diferente, por exemplo, o Acre, que vai ter 10 zonas eleitorais, né, de um estado como São Paulo, né, que pode ter, sei lá, imagina mais 300, né? Aqui na Paraíba nós temos uma média de 70 zonas eleitorais, né, e é considerado até um médio para pequeno, né, o porte desse regional. Mas buscar essa padronização de espécies, tipos, inclusive com a implantação desse sistema, né, de processo eletrônico e com o PJE, para se garantir também a interoperabilidade, né, que esses sistemas sejam passíveis, inclusive, de você mandar um processo para outro órgão, né, tramitar, visualizar de outros lugares de fora também. J. Adoção de critérios de transferência e de recolhimento dos documentos e processos das unidades administrativas e judiciais para a unidade de gestão documental. Então, é isso que eu vou mostrar também, o mapeamento dessas duas atividades técnicas, a transferência, né, e recolhimento, e do descarte. Isso tem que ser feito com uma técnica, não pode, né, com tudo na administração, principalmente a administração pública. Mas esse mapeamento, essa busca por essa padronização, essa profissionalização, tende a evitar, né, que fique uma coisa personalística, né, que alguém faça de uma maneira e essa pessoa sai, tira férias, né, se aposenta e não se sabe como continuar, como manter aquele mesmo padrão, e não deve ser assim, ele deve ser um critério claro, acessível por qualquer cidadão, né, para todo mundo saber
como é uma tramitação no processo desse, principalmente relacionado a esses documentos que estão ligados, né, aos direitos das pessoas. Garantia de fidedignidade, integridade e presunção de autenticidade, no caso de reprodução ou reformatação de documentos arquivísticos físicos e digitais. Essa padronização, né, dos critérios, CPDFA, então, todos os órgãos estão fazendo seus normativos, colocando essas normas, né, para garantia. Quando você vai reproduzir, né, o documento, chega um documento em papel no protocolo, então ele vai ser digitalizado, mas qual é a resolução? Não pode ser muito alta, né, nem muito baixa, né, qual é o programa que vai ser utilizado? L, capacitação e orientação de magistrados e de servidores dos órgãos do Poder Judiciário sobre os fundamentos e instrumentos do PRONAME. Então, isso é importantíssimo. Se as pessoas não tiverem essa consciência, né, e os magistrados, né, que vão ser, né, os gestores, principalmente em tribunais, né, como os TJs, que os magistrados, né, são os membros das comissões, principalmente, eles têm que ter essa consciência, né, e quando você mostra na legislação, se é uma ordem, né, que é um instrumento legal normativo, né, impositivo, do Conselho Nacional de Justiça, isso dá muita força para o corpo técnico, né, partindo aqui da premissa que todos nós somos, né, os estudiosos técnicos dessa área, então esse instrumento legal dá força para a gente poder justificar, né, tanto pedido de orçamento, pedido de material, de pessoal, e para isso, a capacitação interna, né, dos seus membros, dos seus agentes internos, de serem capacitados, né, seja fora, seja lá, seja por conta própria, é fundamental, né, o investimento em neurônios, né, em conhecimento, é isso que vai fazer a gestão documental ser priorizada, ser valorizada, né, e não ser vista como aquele preconceito de que é uma área sem importância, uma área meio, né, que são só documentos antigos, né, nem quer considerar que sejam os documentos digitais, e nem a importância também desses documentos históricos. Então, isso dá por meio da capacitação, da sensibilização, da orientação, né, de servidores e de magistrados também. A capacitação pressupõe a disseminação da informação e do aprendizado técnico no tocante à gestão documental, de modo a conscientizar magistrados e servidores. Me desculpem se for uma coisa um pouco óbvia, né, se é uma coisa que a gente já vem lidando há tempos, mas isso foi colocado no manual, né, de uma maneira que eu achei muito interessante. M, adoção do modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão de processos e documentos, o MOREC JUS, que já é um pouco mais antigo, né, continua válido. E N, constituição de unidades de gestão documental e de gestão de memória, assim como de comissões permanentes de avaliação documental, CEPADs. Então, a CEPAD, lá de 91, né, do ano de 1991, da Lei Federal de Arquivos, a CEPAD deve ser constituída obrigatoriamente em todos os órgãos da administração pública. Mas o que ele está dizendo aqui, que além da CEPAD, tem essas unidades, né, como unidades administrativas, que seria o arquivo, seção de arquivo e protocolo, arquivo, protocolo e inspeção, né, e também gestão de memória, uma unidade, né, pode ser uma seção, pode ser coordenação, pode ser um núcleo, né, a depender de cada entidade, né, como vai administrar isso, mas a que ter, né, deve-se ter essa unidade. E de gestão da memória também, né, você vê que ele coloca separado, geralmente é um memorial, né, ou é biblioteca e memorial, ou dentro da escola judiciária. E aqui ele fala novamente, né, porque outros normativos, né, já falam da composição da CEPAD, então é um servidor responsável pela unidade de gestão documental, então o chefe, né, do setor,
um servidor responsável pelas atividades de memória da instituição, então, o curador do memorial, né, se tiver essa figura, né, mas alguém responsável pelo memorial, um servidor da unidade de tecnologia da informação, sim, é fundamental, uma lista de sistemas, né, um servidor graduado em curso superior de arquivologia. E aí que a gente entra, né, partindo aqui da premissa que isso aqui são arquivistas, né, então todas essas comissões devem ter o graduado em arquivologia, mas nem toda instituição, né, inclusive a maioria delas, não vai ter esse profissional em seus quadros. Aí, mas é bom que o CNJ coloque, porque isso dá uma força para a gente estar insistindo para que essas vagas sejam abertas, né? Um servidor graduado em curso superior de História também é fundamental, né? O historiador tem uma visão diferenciada, né? Do valor mesmo dos documentos históricos, do contexto desses documentos, né? Na região, inclusive. E um servidor graduado no curso superior de Direito, né? Que são tribunais, lembrando, né? O manual é para o Poder Judiciário. Então, essa é a composição mínima, né? Acho que está aqui, né? O da memória geralmente pode ser um bibliotecário, se a instituição tiver um bibliotecário. Geralmente os tribunais têm bibliotecário até mais do que arquivista, né? O chefe do arquivo, né? Que seria, é bom também que seja mesmo, né? Formado em arquivologia, né? E o historiador é a pessoa da área fim, né? Nesse caso é o direito. Se fosse um hospital, né, um médico, né? Se fosse uma empresa de engenharia, um engenheiro e assim por diante. Então, ele faz um comentário bem interessante aqui, que é essa composição obrigatória multidisciplinar permite a construção de diversos saberes e pontos de vista, tornando mais rico e complexo o exercício de suas atribuições. Os profissionais graduados em arquivologia e em história são fundamentais para o exercício das políticas estabelecidas na resolução. O arquivista é imprescindível para a construção adequada dos instrumentos de gestão documental e para a eficiente execução deles. Eu até grifei aqui. O historiador é necessário para a elaboração das políticas de gestão da memória, respectiva execução, além de resgate, valorização e difusão dos documentos de guarda permanente. O servidor da tecnologia da informação traz a experiência dos sistemas digitais. Em suma, essa multidisciplinariedade é necessária para a CEPAD. Aí tem até referência aqui, acho que não sei como se fala, Bocher. 2020. Vamos até olhar na referência depois, vou até procurar essa bibliografia. Bom, os prazos de guarda e ações de destinação final, eliminação ao guarda permanente, foram estipulados de forma mínima nos instrumentos de classificação, temporalidade e destinação do PRONAME. Quando eles fizeram o PRONAME, as tabelas unificadas do CNJ, então lá tem referências, né, para eliminação, né, e os prazos de guarda e eliminação. Estando os documentos produzidos sujeitos à avaliação pelas comissões permanentes de avaliação documental, que podem aumentar a temporalidade ou alterar a destinação de eliminação para permanente. Então, ele quer dizer que as tabelas do CNJ unificadas, né, para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Comum, tem ali os prazos mínimos para determinados processos, que o tribunal pode avaliar pela sua comissão, pela CEPAD, como necessitado de um prazo maior. O senhor pode dar 10 anos e a comissão pode colocar 15, mas ele não pode dar menor, ele não pode colocar um prazo menor, né, num período menor do que esse do CNJ. E pode também colocar que aquele documento é permanente, pode entender que
aquele documento vai ser preservado em definitivo e não eliminado. Então, a CEPAD, ela é soberana, ela tem muito esse poder, né? Por isso que se fala tanto que ela tem que ter essa composição multidisciplinar. Fala-se também agora que ela tem que ter reuniões, no mínimo, a cada 3 meses. Né? Então, de preferência, um magistrado também, compondo, presidindo a CEPAD. Então, são desejáveis esses atributos para a CEPAD, né? Como eu falei na aula anterior, ter um magistrado realmente dá força dentro de um tribunal. Aí, continuando aqui, depois da seleção, né, depois da avaliação, então, se você tem avaliação que aqueles documentos não apresentam mais o valor primário, né, que é o administrativo, nem tampouco alcançou o valor, né, preserva um valor secundário, histórico, então esses documentos vão ser destinados à eliminação e é feita a seleção. Então, eu coloquei até aqui numa letra destacada, que seleção, vamos ver aqui o conceito que ele dá. A seleção da documentação em arquivo intermediário consiste na separação dos processos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante critérios e técnicas estabelecidos na tabela de temporalidade. Então, parece uma coisa assim muito óbvia para a gente, né? Que tem que ter uma tabela, que essa tabela vai ser aplicada, a partir da aplicação, né? Você põe essa avaliação, identifica e seleciona, né? Selecionar essa separação física dos documentos, né? Do que vai ser guardado, do que vai ser eliminado. Mas isso não é o padrão em todos os órgãos da administração pública. Então, é preciso ter esses normativos, né, que continuem sendo atualizados para que eles sirvam de orientação para esse padrão geral. Né, que pode um órgão, né, querer, vamos fazer de tal jeito, vamos pegar outros métodos, né, de outras áreas do conhecimento. Então, ele fica preso, né, como se fosse um mastro, né, de Ulisses, né, quando Ulisses vai atravessar o mar, tem um canto da sereia, né, então ele se amarra no mastro. Então, essa legislação é o nosso mastro que a gente tem que estar preso a ele, né, preso a essa tabela, para que não sejam feitos descartes sem passar pela CEPAD, né, porque a CEPAD vai ter um historiador que vai avaliar, né, vai ter um memorialista, né, pode ser até de outra formação, mas que busque uma especialização em patrimônio histórico e cultural. A gente tem muitos, né, esses casos, né, as pessoas têm uma primeira graduação em uma área, mas ela se especializa, né, ela procura, faz um mestrado, um doutorado, faz especializações, cursos livres, né, como esse que a gente está fazendo, né, e muitas vezes são profissionais até, né, muito dedicados, que se destacam bastante na área, né, principalmente na área de ciências sociais, isso é muito comum, né, e não, na área não é diferente. Destinação sustentável, bom, para a seleção dos documentos, da documentação judicial, deve ser utilizados inicialmente a lista de verificação para eliminação de autos findos. Então, você tem que verificar esses autos para eliminar, se eles realmente estão arquivados, se eles realmente terminaram, se eles têm condições, se eles estão avaliados para eliminação. E o fluxograma para destinação de documentos. Eu trouxe aqui um exemplo no final que a gente vai ver de um fluxograma, que é tudo o que precisa ser feito, é um rito, né, necessário para que o documento seja eliminado. Então, mas é documento para eliminar, isso não é importante, mas é muito importante. Imagina a dor dos historiadores de saberem, né, precisam fazer uma pesquisa e a documentação não tinha critério na época, né, e teve aquela queima de arquivo, né, se fazia aquelas fogueiras, né, e colocavam os documentos, até de cartórios, a gente sabe, né, ouviu muitas histórias desse tipo, né, o cartório junta e lá no São João coloca documentos antigos de certidão de nascimento, casamento, óbito, né, para servir lá para a fogueira, e ali levando, né, a história de toda
gerações, né? Toda uma comunidade. Então, após a avaliação realizada pela CEPAD, aos documentos que foram selecionados como passíveis de eliminação, por não atenderem a critérios de guarda permanente, será aplicado um plano para a amostra estatística representativa. Então, cada tribunal vai ter esse plano. No caso da instituição em que eu atuo, nós definimos como 5%. Então, 5% em média dos documentos destinados à eliminação são guardados. É claro que tem que ter um bom senso. Você tem até 5 documentos, né, de uma determinada tipologia, você pode guardar. Se você tem, assim, caixas, 50 caixas de requerimento de alistamento eleitoral, então você pode ter uma amostra né, um pouco reduzida. Mas os 5% ficou como o padrão. Por não ter muita diferença, agora no TJFT, eu já vi lá o plano estatístico deles, é uma coisa enorme. Então, quanto maior não a amostra, mas o conjunto, né? Se eu tenho lá 10 mil processos, então eu guardo 100. Mas se eu tenho só 1000 processos, aí eu vou guardar, posso guardar mais, uma porcentagem maior. Se eu tenho 500 processos, eu posso guardar 50, mas se eu tenho 10 mil, eu só guardo 150, vamos dizer. Quanto maior o conjunto, menor a porcentagem estatística representativa, né? Por eliminação, tem esses casos. Quem precisar pode buscar, ver outros modelos, né? Outros órgãos, o judiciário tem feito isso, porque era necessidade muito grande, né? Uma massa documental muito grande. E muitos documentos que é briga de trânsito, despejo por falta de pagamento, né? Coisas que não precisam ficar guardadas, que não têm importância, né? Diferente de vara de família, se guarda tudo. Crime contra a vida, se guarda tudo, né? Ações coletivas. Então, para cada documento, processo judicial tem um critério. Então, se elimina, sim, processo judicial. Mas que aquele está relacionado, né? No caso da Justiça Eleitoral, automaticamente todos são de guarda permanente. E aí a gente está com uma proposta para que isso seja revisto. Que existem alguns documentos que são considerados judiciais, mas, na verdade, ele está mais ligado a uma administração da eleição e a administração do cadastro eleitoral, né? Filiação partidária, alistamento eleitoral, mudança de domicílio, alimentação de eleição, requisição de pessoal, de mesário. Então, talvez não sejam necessários, né? Esses processos sejam guardados com um volume muito grande. Poderia, por uma amostra estatística, preservar essa memória e não se guardar exatamente tudo. Por eliminação, entende-se que descarte de documentos que, na avaliação e seleção, foram considerados sem valor permanente, devem ser feitos essa eliminação mediante critérios de responsabilidade social e preservação ambiental. Então, além da proteção dos dados, né, dados pessoais, como esse caso que eu disse do requerimento de alistamento eleitoral, que gerou uma quantidade imensa de documentos por conta da cadastramento biométrico, da biometria, que foram feitas campanhas, então ficou um volume enorme. Mas esse documento, você não pode queimar, é proibida a incineração, tanto por legislação ambiental, como pela legislação de gestão documental do TSE, e eles precisam ser fragmentados. Você não pode deixar esses documentos com esses dados sensíveis, né, sem uma destruição desses dados. E, além disso, né, você tem uma responsabilidade social, de doar tudo que é de resíduo da administração pública deve ser doado. Ele não é nosso, não é do servidor, não é dos colaboradores, não é da instituição mais. Pela responsabilidade social, ele deve ser doado para entidades em situação de vulnerabilidade,
de entidades ligadas, né, à reciclagem, né, os catadores que a gente ainda chama, né, os garis, os catadores. Então, são cooperativas ou associações que podem receber essa doação. E, com isso, esse material será reciclado, evitando-se, né, derrubar de árvores, né, porque esse papel pode virar papel de uma qualidade inferior, né, mas dado para papelão, papel higiênico, o plástico vira outro tipo de plástico, e assim por diante. Não é só papel, tem vários e vários tipos de material, inclusive material de expediente, como grampeadores quebrados, porta-disquete, e material eletrônico, muito material eletrônico, que eram os CDs, DVDs de implantação de sistemas, disquetes, cabos que não se usa mais, fones. Assim, quando você pensa na sua casa, é uma coisa assim pouca, mas se você pensa numa instituição grande, capilarizada, com muitas unidades, vira um volume enorme, enorme, precisa de gestão, né? A gestão dos resíduos. E boa parte dessa gestão do resíduo está na documentação de papel e materiais atrelados a eles, né? Como eu disse, toner também. Toner é um problema sério, porque você não vai jogar no lixão. Ou uma coisa, você nem pode jogar esse tipo de material, o serviço de limpeza urbana, primeiro que ele não recolhe. Ele já sabe que é uma instituição, e para recolher você tem que pagar uma taxa, às vezes acontece, tem que pagar uma taxa específica para um determinado material. Por exemplo, tem isopor, e ninguém recebe isopor, não há entidades que façam, aqui na Paraíba não há quem receba isopor para fazer reciclagem. Acho que tem lá em São Paulo alguém que faz alguma coisa, mas aqui não há, não tem como transportar, então vai ter que realmente ir para o aterro sanitário. Aí o serviço de limpeza urbana cobra, e fala, tudo bem, eu vou buscar qual é o volume, o peso, a taxa, aí faz uma negociação, faz um contrato e recolhe. Mas para isso, tem todos os materiais vão ter um tipo de destinação. Lâmpadas, aquelas lâmpadas que são compridas, né, um macarrão, assim, um espaguete, né, como chama. São lâmpadas, esqueci agora o nome, mas você imagina essas lâmpadas que você vê, né, em shoppings, em entidades, não são a de LED ainda não, aquela anterior. Então, essas lâmpadas grandes, elas vão, quando troca, então a pessoa já pega a queimada e coloca na mesma caixa e devolve, porque ela está no interior, ela não tem onde colocar também. Então ela vai, aí tem uma logística reversa, vem todas as lâmpadas. Quando a gente viu, um dia de 7 mil lâmpadas, mais de 7 mil lâmpadas, algumas quebradas, é um material altamente tóxico. Aí ter feito uma contratação para uma empresa receber, ela vai cobrar um valor por cada lâmpada para ela fazer a coleta. Aí ela faz uma encapsulação ou um reaproveitamento, cada empresa, mas são poucas empresas que fazem isso, né? Não é muito fácil. E com papel a gente foi desenvolvendo uma maneira de dar essa destinação para o papel. Então, continuando aqui, para a eliminação, eu fiz a seleção, eu identifiquei quais são os documentos, então eu vou ter que fazer uma lista de eliminação, né, vou colocar todas as tipologias, as datas limite, e vou fazer um edital. Então, primeiro a lista de eliminação, né, lista de descarte de eliminação, depois um edital de ciência de eliminação de documentos. Então, esse edital agora está se falando em 45 dias, né? Tinha normativos que falava de 30 a 45, ou no mínimo 30. Então, você pode pôr 60, você pode pôr mais, você não pode pôr menos. Né? Mas agora, o manual colocou
como eu falei para você, é bem recente. Ele colocou 45 dias, então todo mundo tem que se adaptar. Eu acho que até vários programas de vários órgãos está como 30 dias mínimo. Então, 45 dias corridos para o edital ser publicado, né? Ficar 45 dias publicado, aí depois disso se faz uma certidão que se chama de que não teve pedido de desentranhamento, caso não tenha havido, né? Havendo pedido de desentranhamento, aí tem que avaliar se vai desentranhar ou não, mas vamos supor que não teve pedido de desentranhamento. Então, passados 45 dias, aí sim, né, e prazo em dias corridos, como diz aqui. Aí esses documentos podem ser destinados ao descarte, né, a eliminação, eu acho a eliminação uma palavra um pouco feia, né, mas é a palavra mais usada nos normativos. Eu procuro usar descarte, mas também não é o ideal. O ideal seria a destinação, porque você não precisa necessariamente descartar, você poderia estar doando para, por exemplo, um instituto histórico, geográfico, uma universidade, né? Inclusive, vou fazer aqui essa proposta aqui para a gente fazer uma parceria com o EPB, com a Federal, que também tem aqui na Paraíba, para fazer a doação para o laboratório, né? Que você tem laboratórios, né? Para práticas. Então, alguns documentos que sejam interessantes, né? A gente pode também avaliar quais seriam eles, serem destinados para outro fim que não esse da reciclagem. Então, o ato de ciência de eliminação deve ter ampla divulgação e o extrato do edital deve ser publicado na imprensa oficial. Então, tem que ser no diário oficial, né? Não pode ser um boletim administrativo, não, tem que ser diário oficial. E também as listagens com a documentação selecionada para eliminação devem estar disponíveis para consulta pública, preferencialmente em páginas da internet, em avisos de capa, para sua ampla visibilidade, né? Listagem de eliminação de documentos, edital de ciência de eliminação de documentos e termo de eliminação de documentos, que são esses 3 documentos que está no anexo dele, mas eu vou mostrar aqui os nossos modelos. A eliminação de documentos institucionais realizar-se-á por meio de fragmentação manual ou mecânica, né? É o que eu falei, né? Colocar numa máquina, numa fragmentadora. Ou não tem, geralmente no interior não vai ter. Até aqui é difícil, né? Você vai ter 2 ou 3 lugares que se chama aparista, né? Profissional, esse lugar que recebe papéis, né? E alguns outros materiais, é o aparista. Então, ele apara, né? Ele passa o material por uma fragmentadora, né? Voa pedaço de papel para todo lado, enfarda, né? Faz aqueles grandes fardos, né? Coloca no caminhão, no veículo, né? E vende para fábricas de papel, né? Fábricas de papelão, né? Outros papéis de qualidade menor, ou até papel mesmo para resma de papel, né? Como a gente vê que tem, né? Vai depender também da qualidade desse papel, né? Pode ser feito até novo papel de escritório, né? A gente compra, né? Resmas de papel reciclado. Cartões, né? Coisas mais artesanais. Aí vai depender da qualidade do papel, né? Eu vejo lá, como eu vou muito nesse lugar, né? Ia, né? Há tempos atrás, mais restrito, né? Pela pandemia. Mas vai, assim, pessoal de carnaval vai comprar, entendeu? Material que ele recolhe, né? Revistas, jornais, né? Pessoas comuns, né? Pessoa física, né? Quero dizer. Faz a limpeza em casa de papéis, de revistas velhas, livros velhos, né? E leva lá, às vezes o sebo não aceita, né? O próprio sebo também. Ele aceita tudo ali, né? Às vezes não compra, mas fala, deixa aí, e ele reúne e leva para o aparista, né? Porque tem essa função do meio ambiente também, né? De se evitar que se derrube árvores, né? Que também não vá para o aterro sanitário, né? Até o aterro também já tive a oportunidade de visitar, de fazer reuniões, né? De conhecer, para fazer esses tipos de
encaminhamentos dos materiais, né? Outros materiais como lona, né? A gente tem que colocar em fábricas de cimento, né? Que é o mesmo que a Polícia Federal usa para queima de materiais tóxicos, né? De drogas. Tem que ter autorização da Secretaria de Meio Ambiente para poder levar para queimar, porque são materiais que não poderiam ser reutilizados, porque tem emblemas da instituição, insígnias, né, são documentos oficiais, né, nesse caso da lona, maletas, né, bolsas para que descarrega laptop, por exemplo, então, são usadas em várias eleições, né, depois de alguns anos elas começam a rasgar e ficam inutilizáveis, né, mas aí tem que fazer essa incineração, mas aí tem que ter essa autorização da Secretaria de Meio Ambiente, ser feito numa fábrica de cerâmica, numa fábrica de cimento. No caso do papel, né, voltando aqui, a fragmentação manual mecânica, então, se não tiver fragmentadora, é na mão, né, rasga, chama, né, faz um mutirão, vem o pessoal ajudar, e aí se fragmenta na que é um pouco perigoso, tem que usar luvas, né, porque o papel, ele corta, né, ali as pontas do papel, né, dependendo de como você pega, pode cortar a mão, tem clipes, grampos metálicos, né, enferrujados, inclusive, né, tem que ter muito cuidado. Pulverização, desmagnetização ou reformatação para caso de documentos eletrônicos. No caso de suporte eletrônicos, né, com garantia de que a descaracterização dos documentos não possa ser revertida. No caso desses disquetes, material eletrônico, tem também um lugar que compra aqui em João Pessoa, aí se entrega para a entidade conveniada, né, dos catadores, e eles vendem nesse lugar. Ou esse pessoal vem buscar e repassa o valor para a entidade. Por fim, é importante consignar que a eliminação deve preservar o direito fundamental de obtenção de certidão do julgado, já que o inteiro teor da decisão proferida e os metadados necessários deverão ser preservados de forma permanente. Então, os metadados do documento eliminado devem ser preservados. E também a lista de eliminação. Esses documentos que eu citei, que é o edital de ciência de eliminação, a lista de eliminação, que é a primeira, né, o edital, que é a publicação, e o termo de eliminação, eles são documentos permanentes, de permanente. Você sempre vai ter guardado para dizer por que aquele documento é eliminado, por que ele não está no arquivo. Cadê determinado processo? Esse processo ele foi eliminado. Por quê? Porque estava previsto na tabela de temporalidade, que foi aprovada pela CEPAD, que tinha um historiador, né, que tinha pessoa de informática, pessoa do direito, e todos avaliaram, né, isso está publicado, e por isso ele pode ser eliminado. Então, aqui tem um fluxograma. Eu acho que é um pouco difícil de ver, eu vou abrir ele em outro lugar, só um instante aqui. Ok, tá aparecendo? Gabriela, isso é bisagem, né, Gabriela? É o bisagem. Primeiro, eu coloquei aqui esse mapeamento. O mapeamento, ele é um formulário. Então, teve uma orientação, uma designação para que todas as unidades façam seus mapeamentos de processo. Só que algumas unidades estão, né, mais adiantadas, outras mais atrasadas, não teve algo tão impositivo. Mas, no caso da gestão documental, isso foi impositivo e com prazo por causa da auditoria, que vai ser, inclusive, tema da nossa live na Semana Nacional de Arquivos, que foi a auditoria do CNJ para a gestão documental, em todos os tribunais. E um dos itens era se as atividades, né, da gestão documental, da unidade de arquivo, estavam mapeadas. Então, a gente mapeou aqui o descarte de documentos,
né? Primeiro eu separei, mas depois eu vi que era o mesmo processo de trabalho. Para a secretaria, então a secretaria é a sede, né? É onde fica o arquivo central, que é onde eu atuo. Então, eu cuido do descarte de todas essas unidades da sede. E as zonas eleitorais, que tem na capital, né? Que são essas 70 unidades, em média, tem na capital e tem pelo interior. Então, eles têm um arquivo deles e fazem o descarte deles. Né? Então, o objetivo, formalizar os descartes, né? Dos documentos de arquivo que não tem mais valor. As leis e normas, então, a nossa resolução, a resolução do TSE, essa resolução 324, né? Que a gente está vendo do CNJ, a Lei Federal de Arquivos, outra resolução interna que também está em vigor para as zonas eleitorais. Então, gestor do processo, seção de documentação. Atores, né? Zonas eleitorais e unidades. E aqui tem, né, todo o processo, a delimitação do processo, o evento inicial. Ah, ele salvou em retrato, não pegou aqui. Mas entradas e saídas, né? A destinação, quem faz o quê, quem seleciona. Olha, selecionar documentos para descarte, elaborar a lista de descarte, solicitar autorização para descarte, né? Aí alguém analisa, né? O chefe do cartório, né? Apresenta para o juiz analisa. A CEPAD, manda para a CEPAD analisa e concorda, o juiz assina. Sempre a autoridade máxima, né? Ou o diretor-geral, ou o juiz, né? Que é a autoridade máxima da zona, né? Analisa, aí publica e descarta. Então, esse é o mapeamento do processo. Está aqui. A zona eleitoral, a SEDOC. Então, ela tem o quê? A necessidade de atualizar... Ah, não, esse é outro, peraí. Não. Tá. Ele vai selecionar os documentos para descarte, ele vai elaborar a lista de descarte, ele vai elaborar o edital de descarte. Aí, para tudo isso, já tem um modelo, né? Esses modelos estão tanto em norma quanto no sistema SEI. Você abre, já tem o modelo e só preenche os dados variáveis, né? Já tem uma fórmula. Então, os documentos são da secretaria? Sim. Então, solicita autorização, analisa. Aí quem, né? Aqui as raias é quem? A unidade produtora. Então, se é da secretaria, então a SEDOC tem que pedir para a unidade, pergunta para a Secretaria de Gestão de Pessoas, olha, tem esses seus documentos aqui, eu posso eliminar? Se ele fala sim, aí eu volto para cá e vou eliminar, e vou publicar o edital, vou publicar a lista de descarte, né? Aí vou informar a CEPAD vai analisar. Ela concordou? Sim. Não, ela precisa de correção, ela vai informar, aí volta, aí vai publicar, aí 30 dias, vou atualizar aqui para 45. Houve pedido de desentranhamento? Sim. Ah, então vamos desentranhar o documento solicitado. Produto, documento desentranhado, né? Ah, um ex-prefeito, um partido político fala, não, eu quero esses documentos. Aí vai ter que ser motivado, ele tem que dar um motivo. Aí, se for na zona, o juiz vai avaliar, né? Se for na secretaria, o diretor, né? Ou a CEPAD. Isso raramente acontece. Às vezes acontece uma consulta, mas perguntando se é determinado documento, geralmente não é de interesse. Aí, descarte dos documentos, né? Passou 30 dias, teve o edital, ninguém falou nada, fez a certidão que ninguém pediu, descarta o documento descartado. Aí você vai chamar a entidade que está habilitada, né? Então, vou mostrar aqui como é no processo SEI, tá? Aí a unidade vai pegar, vai criar um processo. Abriu o processinho, pegou, aqui já tem o modelo pronto, né? Quando ele faz lá, ele já pega o modelo, ó. Todos começam com CEPAD. CEPAD, lista de descarte de documentos.
Eu coloquei tudo descarte, que eu acho eliminação, bem que ainda está eliminação aqui, mas já alterei aqui esse modelo. Então, juízo da segunda zona de Santa Rita. Aí ele vai colocar tipologia, caderno de votação. Então, toda eleição tem os cadernos de votação, aquele que a gente assina quando ela votar. Período, 2008, 3 caixas. RAI é o requerimento de alistamento eleitoral. Hoje não tem mais em papel, é só no sistema. Mas ainda tinha muito, 2012. Ela ainda foi feita até pouco tempo. Então, 2012, já passou 5 anos, ela é 5 anos. Então, 36 caixas, né? Isso que deve ser caixa arquivo, para ser 36. Relação de filiados encaminhados pelo partido político. Pronto, 2008 a 2015, uma caixa. Pronto, assina o chefe do cartório, assina o juiz. Né? Faz um despacho, até brinco com despacho, né? Parece ter uma coisa de religião afro-brasileira, né? Fazer um despacho ali, uma cachaça, uma brincadeira, gente. Não. Edital, a gente faz essas brincadeiras com o nome de documento, né? Depois de um tempo. Fez o edital aqui, edital de ciência de descarte de documentos, né? Então, sem isso aqui, você está fora do padrão da legislação, inclusive com repercussões até penais, né? O agente público, ele tem que estar... por isso que tem a CEPAD, por isso que tem tudo isso, né? Para poder colocar, como eu disse, esse mastro de Ulisses, né? Que a gente se amarra aqui, e o que não deixa a gente cair no canto da sereia, né? Vamos limpar isso aqui, vamos jogar isso aqui. Eu acho que ninguém vai precisar, não é assim. É tudo cientificamente, né, dentro da administração científica. Então, conforme tal, a norma, eu publiquei no Diário Oficial, a lista foi publicada, né, foi para a página eletrônica, o edital, né, não apareceu ninguém. Aí, por fim, ela fez a doação, doou para o reciclagem de papel, 100 quilos, 30 centavos, 100 quilos de papel, R$30. E aí tem a doação, faz o termo de descarte, tem a doação para essa entidade, né, que vai, aí é o núcleo socioambiental. O núcleo socioambiental organiza todas essas doações para repassar. Ou a gente passa direto material, ou faz essa... Porque eles são muito precária a estrutura deles, né? Muitas vezes eles não têm condição de estar sempre vindo, então é o núcleo socioambiental que faz essa relação. Então, aqui o termo de descarte, olha, no dia tal, né, a resolução, o edital, a listagem, aí todo com hiperlink, né? Aqui eu já ponho um número que já vai para lá, o edital já tem um número com hiperlink, já vai para o edital. E pronto, assinado pela SEDOC, né, que sou eu, e pelo núcleo socioambiental. Então, o núcleo socioambiental é que faz todo o controle de pesagem, quais unidades fizeram eliminação, quais os materiais que foram, o que foi de papel, o que foi de plástico, o que foi de metal. Então, vai ter muito essas caixas poligondas, né? Tem muita. Quando elimina o papel, aí ficam as caixas. É um material difícil, não é todo mundo que aceita. Às vezes aceita, mas o aparista não paga, pega só para poder dar a destinação. O que já é bom, porque já se evita que vá para o aterro. Tudo para evitar também, para que se acumule mais material no aterro, né? E quando ainda tem alguma condição de uso, né, se tenta encaminhar para alguma entidade, né, que faça uso, tem associações, cooperativa, que pode fazer uso, né, fazendo, né, alguma limpeza, algum reparo, nessas caixas de onda, por exemplo. Mas é pouco, a maioria passa a Z também, ela é um tipo de papelão, mas também é difícil, também é todo mundo que trabalha com ele.
Então, você pensa assim, uma coisa, né, um pouco operacional, mas exige bastante conhecimento sobre o documento que se está eliminando, né? Não é propriamente a gestão, a eliminação, mas ela é necessária, ela faz parte da gestão e ela é muito necessária para que se abra espaço, porque como é que você vai guardar, organizar, preservar o que merece ser preservado, né? Que precisa ser preservado por longos períodos, né? Ou por aquele determinado período em questão, ou em definitivo. E se você está guardando documentos que não precisa ser guardados, que está ali acumulando poeira, por mais cuidado que você tenha, ele vai ser uma fonte ali de preocupação, de manutenção, de temperatura, umidade, todas essas coisas de preservação, né, de um plano de preservação que a gente vai ver nas próximas aulas com a professora Miriam e a professora Ana Isabel. Então, a gente elimina para poder preservar, para poder ter uma massa mais saneada e mais organizada para que a documentação necessária seja encontrada no menor tempo, né? Você ter rapidez na recuperação da informação. Então, ele é como a gente comparar um corpo que está obeso. Então, você tem que tirar a gordura, aquilo que não é vital, não é mais funcional. Então, ele precisa ser retirado. Agora, tem que ser retirado com cuidado, porque então você pode cortar um dedo, você pode cortar um braço, se você elimina uma série, né? E a gente não elimina documento individual, a gente elimina séries, né? Vocês sabem disso. Vocês viram lá, a tipologia são séries, né? Então, ela está eliminando o quê? Requerimento de alistamento eleitoral, 36 caixas, é uma série. De que ano? Só de 2012, que foi quando teve o recadastramento biométrico, né? Uma ação atípica que, né, produzia essa documentação que precisava ser guardada por no mínimo 5 anos. Então, agora não precisa mais, porque já venceu qualquer possibilidade de pedido de uma auditoria, né, para ver, né, pode ter um questionamento, né, judicial, de um partido político, né, se aqueles cadastros, né, foram feitos corretamente, tem várias possibilidades, né, o próprio eleitor pode reclamar e pode ter que buscar, já vi alguns casos assim, de ter que se buscar uma determinada raia até um certo tempo depois, né, ali no primeiro período também. Não tenho muita propriedade para falar, porque nunca trabalhei numa zona eleitoral, né, como meus colegas chefes de cartório, né, que dominam bastante esse dia a dia, essa rotina. Mas eu tenho noção pela própria documentação, né, eu sei muitas coisas por essa gestão dessa documentação. Porque aí um outro problema é que no interior não tem, nas cidades menores e mais distantes, muitas vezes não tem essa entidade para receber. E o entendimento, tempo atrás, é que cada entidade teria um convênio de 2 anos, por exemplo, com a instituição, para pegar um ano eleitoral e um ano não eleitoral, porque o ano eleitoral vai produzir muito mais resíduo, né? Porque são todos resíduos, não são só os papéis, né? Você pega outros resíduos também, de recicláveis. Aí, só que agora a gente viu que fica difícil, porque elas geralmente são de João Pessoa, né? Agora a gente está com uma de Itabaiana. Antes tinha uma de Santa Rita, né? Que é da Grande João Pessoa, cooperativa também, Santa Rita, a Corém. Né? Agora está com a de Itabaiana, agora vai mudar. Então, como é que a de Itabaiana vai receber documento lá de Catolé do Rocha? Então, muitas vezes pegava carona, ou já teve vezes da gente mandar o caminhão para buscar, ir passando nas zonas, e chega o caminhão abarrotado, com mais de 2 toneladas de documento. Tanto que eu tenho que calcular o peso, né? Então, eu já sei que uma caixa arquivo tem 6 quilos, que uma caixa de caderno de votação tem 10 quilos, que uma caixa grande de material de justiça eleitoral tem 50 quilos. Aí, pelas informações da zona, aí a gente calcula e dá certinho, é bem interessante que esse peso estimado sempre batia assim,
bem certinho. Mas aí a gente viu que também é oneroso isso, que tem que ser dispensado regionalmente, até para fortalecer os catadores, as entidades que fazem reciclagem e reaproveitamento nessas regiões. Aí, por conta disso, inclusive, a gente fez uma nova norma, eu coloquei aqui para vocês, saiu agora, esses dias. Então, ele faz o seguinte, então, é sempre com núcleo socioambiental, núcleo de gestão documental é a gente, né? Núcleo de gestão documental, lembra, eu falei que a gente tem a CEPAD e o NGD, que é o núcleo, né, que eu coordeno, tem essa característica mais de grupo de trabalho, né? Embora seja permanente. Então, é um núcleo, gestão documental. Ah, não, não é essa portaria, não, desculpa. É outra. Mas a portaria é só para regulamentar a destinação pela zona eleitoral, porque os chefes de cartório, eles são pessoas muito cuidadosas, como tem que ser, né, um servidor público. Então, eles precisavam ter uma orientação formal, né, para poder, desculpa, depois eu coloco aqui, fazer essa destinação lá, porque a orientação anterior era para mandar para João Pessoa, para fazer centralizada a destinação. Fora Campina Grande tinha estrutura até. Mas também mandava para cá por causa desse convênio. Esse convênio, né, aí foi um mastro também de Ulisses, né, mas que impedia a descentralização. E eu acho que a descentralização, né, desde que seja feita dentro de um padrão, ela é desejável, né, mas precisava reformar para que as pessoas tivessem, né, a autoridade, né, e a permissão para poder fazer isso descentralizadamente. E aí, com essa nova portaria, foi orientado que cada zona eleitoral possa fazer a doação diretamente. Ela entrega, pega o recibo e coloca naquele mesmo processo, que fez o recibo e entregou o material. E tantos quilos, né, tem que mensurar, pesar. Eu tenho 200 quilos, entreguei 500 quilos. Não é difícil chegar a 300, 500 quilos de papel. Agora sim, diminuindo. A gente vê que a tendência é diminuir, né? Porque desde 2015 tem um processo eletrônico, o papel foi diminuindo, agora não pode mais tramitar documento em papel, salvo algumas exceções. Então, agora vai descentralizar e desburocratizar também. Vai levar menos tempo, não vai precisar trazer, e as entidades locais podem receber. Esse outro mapeamento que eu quero apresentar para vocês, que eu falei que ia mostrar de atividades. Ok, esse é a consulta, tá? Como a Valderleite disse, né, esse programa Bisage. Então, é feito o mapeamento do processo, é aquele formulário do papel que eu mostrei, né, formulário do Word. Coloquei aqui para vocês também, formulário do empréstimo. Então, empréstimos e consultas, tá? É um processo de trabalho, é uma atividade, né, bem relevante do arquivo. Então, o objetivo do processo, formalizar os empréstimos e consultas. Leis e normas aplicáveis, aí as resoluções, né, interna, né, do TSE, do CNJ, lei federal, lei 12.527, que regula o acesso às informações. Aí aqui entram outros atores, né, como a ouvidoria, que é responsável por
receber, né, os pedidos de acesso à informação, né, da Lei de Acesso à Informação. A informação é feita pela ouvidoria. Então, você tem demandantes, atores do processo, demandantes externos e internos, né? A unidade gestora do documento, a SEDOC. Então, evento inicial, a partir da demanda, a unidade administrativa faz um requerimento, né? Pode ser por e-mail, pode ser pelo, né, processo SEI. Então, quem fornece, né, o acervo documental são os clientes, né? Então, o consulente requer a consulta, né? É o usuário, né? Que a gente fala tanto aí do estudo de usuário, que vem da biblioeconomia, né? Então, o arquivo, nossos usuários aqui, internos e externos, aí a gente analisa o requerimento, o gestor do documento, né? Pode não ser um documento do arquivo. O gestor do documento analisa o processo, encaminha o requerimento. Eu posso estar com o processo judicial, mas ele é da área judicial, ele não é do arquivo. Então, quem vai pedir é o gestor judicial. Ele é que tem a autoridade para fazer a análise do requerimento. Se aquele processo pode ser emprestado, se aquele processo deve ser copiado e disponibilizado. Não tem usuário externo que chega assim, eu sou advogado e quero acessar o processo, né? Eu não tenho essa autonomia para conhecer o processo para dar esse acesso ao advogado. Isso tem que ser feito via a Secretaria Judiciária, né? Aí, não pode, aí ele comunica, não pode, esse documento aí tem sigilo, esse documento está em trâmite, é administrativo, ele vai justificar, né? Aí o usuário conhece a resposta, aí são as várias possibilidades aqui, né? Então, a gente tem que ir trabalhando aqui, mostrando como é o fluxo. Então, o fluxo está aqui. O demandante externo ou o demandante interno. Então, ele vai ter o quê? A necessidade de consulta. A necessidade de consulta. O gestor está aqui no meio, né? A gente deu essa solução aqui. Aí vai lá um advogado, um eleitor, um ex-servidor, um cidadão, um pesquisador. Aí ele vai requerer a consulta, né? Aí ele faz um requerimento, olha aqui o documento. Ele mandou um documento, pode ser um e-mail. Ele vai requerer a consulta ou um empréstimo. Aí a gente vai, gestor do documento, analisar o requerimento, né? É possível emprestar? Sim, não. Não, gestor do documento pode não ser. Pode ser, por exemplo, Secretaria de Gestão de Pessoas. É possível emprestar? Aí é possível. Aí ele encaminha o requerimento para o arquivo. É possível emprestar. Então manda aqui para a SEDOC, manda para o arquivo. Aí, ou então ele vai dizer, não é possível emprestar. Aí ele comunica a impossibilidade, dá a resposta, o requerimento foi negado, acabou aqui. Mas ele falou, é possível, vamos procurar esse documento aqui para emprestar. Uma pessoa quer dados da eleição dos 60, uma pesquisa do doutoramento dele lá na USP, como alguns casos que a gente recebe assim. Aí, mandou aqui para a SEDOC. A SEDOC vai localizar o documento no acervo. É possível e suficiente uma consulta na dependência da STRE? Por exemplo, tem historiadores daqui, professor José Otávio de Arruda Mello, professor Marconi, né, o professor Renato César também, que é nosso servidor. Eles são historiadores que fazem, né, livros que utilizam os documentos, né, históricos das eleições. Aí ele vai lá e consulta lá mesmo. Aí tranquilo, tira umas fotos, passa umas tardes lá, mas não é possível. Agora pandemia também, tudo, a pessoa mora em outra cidade, aí comunica a disponibilidade. Tá, quando é possível ele vem, pode digitalizar? Sim, não. Aí eu falo, tá disponível o documento. Aí ele vai conhecer, vai pegar o documento, vai tirar uma cópia, ou vai levar, depois devolve. A SEDOC vai receber e vai devolver e vai rearquivar. É só isso, gente. Mas aí tem um guia fora,
nesse caso, criou-se um processo no SEI, né, que vai ter, muitas vezes, um processo, a gente tem as cópias digitalizadas, né, localizou, sim, tá, digitalizou, precisa digitalizar, ele recebeu o documento digitalizado, teve documento, terminou aqui, sempre tem a bolinha vermelha, terminou. Ah, não digitalizou, encaminha o documento digitalizado. E pronto. Aí aqui é necessário emprestar externo. Muitas vezes o advogado vai levar o processo inteiro. Tudo bem, eu entrego para a judiciária entrega para o advogado. A judiciária realiza o empréstimo do documento. Ele recebe o documento, o usuário externo, ele devolve o documento, devolveu o documento. Aí, aqui o arquivo, a raia do arquivo, recebe o documento devolvido. Aí vai rearquivar. Vai registrar, né? Tem um sistema de protocolo, SADP, para esses registros. Tem o guia fora, né, em papel. Alguns documentos não têm registro SADP, ou, né, tem alguma impossibilidade do sistema. Então, é uma atividade bastante comum dentro de um arquivo, né? Todo dia vai aparecer muito processo de arquitetura, engenharia, né, que vai ter as plantas, então toda reforma que vai ser feita, né, todo pedido de auditoria, TCU, aí tem que buscar, são contratos grandes, né, aí tem alguma dúvida, aí vão consultar, então são processos bastante consultados ainda, e estão no acervo do arquivo. Aqui, a página, né, da gestão documental, na página da transparência, dentro da página da instituição, aí tem uma aba transparência, tem uma aba gestão documental, que a gente precisa colocar mais coisas, colocar o programa, aumentar. As coisas vão sendo feitas, né, em camadas também, né, foram sendo implementadas, agora é hora de dar novos saltos, né, com esse programa, aí a gente toma novo fôlego, né. Então, tá aqui, ó, transparência e prestação de contas, né, dentro da página oficial, aí aqui, gestão documental. Então, é como uma casa, né, você vai construindo, tem um piso, as paredes, a janela, o teto, e vai melhorando, vai fazendo reformas. Então, aqui as listas de eliminação, os documentos digitais ainda não foram eliminados, né, em construção, e aqui a gente pretende colocar os instrumentos. Em breve, né, como eu disse, está em implementação, atualização, e aí as listas estão aqui por ano, né, lista de eliminação de documentos 2019. Mas é uma prestação de contas, né, para a sociedade. Processos administrativos, 8 caixas grandes. Isso aqui são uma meia tonelada aqui. Recibos, né, relatórios de conformidade. Então, são documentos importantes, porque pode ter motivos políticos, inclusive, né, para se eliminar provas. A gente sabe, né, que pode acontecer, né, antigamente acontecia mais, né, em prefeitura, secretarias, né, de Estado, independente da esfera, né, do poder e do tamanho da instituição, né, mas funcionários, né, que não muito probos, né, tirando provas, né, provas de ilicitudes, né, falando claramente, que estão ali nos arquivos, licitações, fraudulentas, várias coisas, então pode ser um ato político de estar se eliminando essas provas de uma malversação de recursos, muitas coisas envolvidas, então fica registrado nesses documentos. Então, esses sistemas, esses controles, né, são necessários para essa transparência, né, esse accountability cada vez mais necessário e possível, né, com esses instrumentos. Então, tá aqui a cópia da página. Aqui uma fotinha aqui, sou eu com a Raila e o Jonathan, são nossos estagiários, são da Universidade Federal.
E aqui eu queria mostrar, era uma sala sem uso, né, que ficavam documentos que chegaram, que eram para ser avaliados. Chegava uma caixa cheia de livro de controle de saída de veículo, ou de entrada de portaria, né, uma caixa cheia de remédio, de balão, de camiseta, material de campanha, que foi apreendida, né, pela polícia, numa operação nas eleições, bolsa de lona velha que não se usa. Aí essa sala era arrumadinha, foi ficando bagunçada, foi ficando com esses documentos, e foi aquela energia ficando, né, parada, e foi ter a pandemia, né, a gente sem poder trabalhar. Aí, quando a gente pôde voltar, né, um período até bom, a gente, no ano passado ainda, aí fizemos um mutirão para organizar e fazer o descarte, que o descarte era anual, mas ele ficou praticamente um ano sem ser feito, né? Então, aqui o exemplo aqui das pastas AZ, né, e das caixas de poliondas já sem uso, e é difícil para reusar, né, que às vezes tem uma poeira ali, que você pensa que é poeira, então são fungos, né, porque já vem de outras unidades, né, ele já está lá sendo empoeirado em outra unidade, né, se a gente vê que pega e já começa a espirrar, né, mesmo com máscara, com óculos, né, é um pouco insalubre. Então, fazer essa destinação aqui para reciclagens, um colega nosso, servidor. Aqui o pessoal, os colaboradores ajudando a levar essas caixas, né, de descarte, né. Então, junta fácil 30, 40 caixas dessa por ano, né, que dá 1,5 tonelada, assim, a 2 toneladas. Mas aquela sala aqui, o que eu queria mostrar para vocês, né, que estava aqui sendo subutilizada, com a organização, a gente conseguiu, eu fiz uma reforma nela, a gente pegou os documentos que precisavam ser guardados, né, eles já eram documentos, já estavam próximos do descarte, né, ou que precisavam de avaliar para mais o descarte, e aí eu mandei pintar, né, pedir, né, pequenos reparos, pintar, colocar, trocar a fiação, troquei a fiação de todas as instalações esse ano, tempo que a gente ficou, eu consegui trocar todos os interruptores, instalações elétricas, lâmpadas por lâmpadas de LED, pintura das paredes, troca de móveis, né, os móveis, né, às vezes fica ali meio quebrado, mandei consertar, né, não mandou nada. Solicitei, né, o conserto, solicitei, e aí essa sala ficou uma sala do café, porque a gente não pode se alimentar dentro da sala do arquivo, né, vocês sabem, até a água, né, é complicado, pode derramar, né, tem que usar uma garrafinha fechada, café nem pensar, papel de bala, papel de pipoca no lixo, jamais, né, nem lixo, acho que só tem uma lixeira, assim, o pessoal até comenta, assim, da manutenção, né, que o arquivo é uma das salas mais limpas, né, eles falaram, a gente gosta do arquivo que é uma sala limpa, né, não acumula lixo, não acumula resto de alimento, tá sempre outro tipo de manutenção, né, que a gente também procura fazer uma capacitação, né, ali quando mostrou a capacitação, né, de magistrados, servidores, mas colaboradores também, é muito importante. A gente já até promoveu cursos de memória com a museóloga, né, com a museóloga Maíra, né, daqui, e fizemos as turmas com o pessoal da manutenção, de limpeza e cooperagem, e não turmas separadas, turmas mistas, com servidores, né, colaboradores, porque eles fazem a manutenção do memorial, do arquivo, né, então, que eles tenham também um interesse além, né, uma identificação também, né, com esses objetos e com esses documentos. Então, a gente fez uma salinha do café, essa daqui minha colega, Zeneide, minha chefe coordenadora, nossa estagiária, não estavam todos aqui, mas porque também é importante a gente ter um ambiente, né, para poder conversar, a gente faz reunião de trabalho, tomando café, conversando, né, fazendo algum planejamento,
rascunhando, vendo as próximas ações. E isso foi importante também, porque foi depois da pandemia, né? Estávamos todos, assim, angustiados, assustados, né? Com medo, e aí ficou um ambiente muito aprazível. A gente passou a treinar, chegar mais cedo, né? Levar uma coisa diferente para degustar, para conversar, né? Então, da hora certinha, né? 4h30, aí a gente, vamos pro café, vamos tomar água, vamos, né, colocar as conversas em dia, olhar o celular e ver o que a gente vai aprontar no arquivo. E é isso, gente, isso é uma experiência, acho que não é muito diferente do que vocês também fazem, estudam, né, mas... Já tem alguém aí? Estamos aqui. Bem, gente, podemos ir para as perguntas, né, fazer o debate, fazer essa apresentação maravilhosa de Gabriela. Por favor, fique à vontade. Nós tivemos, ainda durante a oficina, uma mão levantada por Ana Isabel. Ela fez uma pergunta, então eu queria perguntar se ela queria ela mesma falar a dúvida dela. Ana Isabel? Ok. Ela perguntou, ainda durante a sua oficina, se vocês consultam um profissional de estatística para a realização de amostragem. Seria muito bom, mas infelizmente a gente não conta com o profissional de estatística. O CNJ, um tempo atrás, teve alguma norma que falava que todos deveriam ter o profissional de estatística e o arquivista. E tem que ter, para políticas públicas, é importantíssimo o profissional de estatística, mas ainda não foi criada essa vaga e nós não temos. Mas eu vou buscar esse conhecimento quando, agora da reimplantação do programa, eu já estou pensando, como eu estou estudando também em outras áreas de metodologia, né, alguma coisa de estatística, programa de estatística, inclusive, eu vou ver se eu aproveito algum conhecimento, se eu consulto, né, encontro um personal estatístico para ajudar, é fundamental. Deveria ter, sim. Ou pelo menos aplicar alguma técnica, né? Algumas técnicas para... Nosso caso não é muito grande, né? Mas para outras coisas, inclusive do arquivo, né? Acho que poderia ser usado, sim. Oi, Ana Isabel. Acho que ela não está conseguindo falar. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês são generosos. Obrigada pela atenção. Oi, Gabriela. Tá me ouvindo? Sim, querida. Linda a apresentação, adorei a sala. A gente tem que ter um espaço mesmo de convivência, né? Já que a gente tem um trabalho bem árduo nos arquivos. Achei bem legal a tua iniciativa e buscar, né, todas essas melhorias até para ti e para a equipe. Eu só queria saber se tem como disponibilizar esse material, principalmente a parte ali do Visage, né, porque eu não tenho acesso ao SEI, né, não é o meu meio, né, e eu gostei, assim, bastante porque eu tô trabalhando nisso, né, então eu gostei da forma que tu organizou, ou não sei se posso pegar no site mesmo, como fica melhor. Lourdes, só para comunicar para você e para todos, ao final dessa oficina será enviado todo o conteúdo, a professora compartilhou pelo Drive, então todos terão acesso a esse Drive para os arquivos, os documentos que ela apresentou. Perfeito. Da Rita também foi, né? Acho que eu que fui ansiosa agora na minha pergunta. Não se preocupe. Mas isso é ótimo, Lourdes. Obrigado. Que bom que vocês têm interesse. Eu vou colocar aqui o link do Drive. Agora eu vi que quando eu salvei em PDF,
ele foi em retrato e deveria ir, não o bisagem, mas a página, deveria ir horizontal. Então, eu vou atualizar, tá? Vou consertar de hoje para amanhã. Amanhã, me dá um diazinho para Uhum. Que daí não aparece as saídas, entradas e saídas ali, né? Aí de dia é melhor para eu ver, amanhã eu atualizo, só essa parte aí. Mas está aqui o que eu consegui colocar, e quando eu atualizar novos trabalhos, a gente está em implantação, reimplantação desse programa, até 30 de junho, que é o mesmo prazo da resolução do CNJ, aí, assim que for publicado, eu vou colocar nessa pasta do Drive e vou dar um jeito de avisar. Acho que a Kathleen tem o contato de todo mundo, né? Ela avisar vocês. Grata. E pode usar sem citar, isso aí é trabalho geral, é trabalho técnico, é para ser usado mesmo. Eu também copiei de outras instituições, eu também não inventei nada. Foi só aproveitamento do que já existe. Posso falar, Perfeito. Gabriela, agora? Agora eu acho que eu estou com som, não? Estou com som? Porque eu estava procurando aqui, para enganchar aqui o som aqui. Gabriela, parabéns, maravilha sua apresentação, maravilhosa como sempre. Agora, eu queria saber como é que vocês fazem essa desmagnetização. Pois é, isso aí é outra lenda urbana, né? A gente não faz, porque não são documentos... Porque você colocou lá pulverização, desmagnetização, nome difícil. Seria feito por uma empresa. Em Brasília, eu já vi propaganda, outdoor, de empresas especialistas nisso, de queimar o seu arquivo. Entregue seu arquivo sigiloso para a gente destruir. Eu imagino que eles fizessem esse tipo de coisa. Mas aqui, os disquetes, eles são, na maioria, primeiro que nem roda mais, e também são programas que vinham do TSE para serem, né, implantados nas máquinas, ou então minutas de documento, eles eram apenas preparação, cópia, né, ali uma cópia de segurança, ou para passar de uma máquina para outra, ficava ali como uma mídia móvel. Então, a gente não tem documentos mesmo em eletrônico, móvel, né, que essas mídias. Então, as mídias de urna não são eliminadas, é outra coisa, né? A cada eleição ela é gravada novamente. Então, a gente não tem necessidade de desmagnetizar, porque não tem documentos com características de documentos. E os DVDs, CDs também são de programas de software, geralmente software da justiça que vinha, aí ia para cada zona, né? E acabou juntando muito. Mas, se alguém fizer, é aquela empresa que fica lá no Conde, esqueci, Ecobras. Ela recebe os documentos eletrônicos. A gente já levou lá caixas e caixas de disquete e entregou para ela. Aí eu acho que ela abre e utiliza, né? Separa o plástico do metal, mas eu não acho que ela chega a fazer uma desmagnetização. Imagino que seja com algum equipamento, né? Mas eu acho que isso é para caso, sei lá, de outras entidades como uma ABIN, né? Um FBI, polícia, né? Mas no nosso caso não tem documentos e nem documentos que tenham essa sensibilidade que necessitem desse procedimento, que deve ser um procedimento até caro, né? Especializado. Aí a gente só entrega esse material mesmo para eles usarem E eles nem gostam, nem querem pagar. A gente aceita só entregar para eles para se livrar, para não ter que jogar no serviço de limpeza urbana, porque eles não recebem. Se receber, tem que pagar. Então, só para se livrar do conteúdo, né, do material, a gente entrega para eles, ou para a entidade leva para eles. Com teclado velho, mouse velho, essas coisas todas. O toner, a gente tem que pagar também para uma empresa receber. Aí são, assim, 1.200 toners, é uma coisa assim absurda, é muita coisa. Aí foi bom, assim, com eletrônico, aumentou o eletrônico, mas diminuiu, assim, né, toner, papel, grampeador,
muita coisa. Mas mesmo na eleição, usa muito material de grampeador, de prancheta, e quebra muito esse material. É um volume bem grande. E tem a responsabilidade com tudo isso, né? Mas a desmagnetização eu não sei de ninguém que faça aqui, não. Eu via em Brasília, propaganda. Pela pergunta, é interessante Posso isso. fazer mais uma pergunta? Claro. Vocês lá tem um memorial. E vocês estão guardando assim, por exemplo, um microfone, um celular antigo, ao menos um, para deixar lá no memorial, uma máquina de escrever, já mais adiantada do que aquelas que vocês têm lá, que é aquelas pé duro, né, que a gente chama antigamente. Mas vocês estão preservando, guardando assim um disquete para mostragem, Ana, CD, o foco é mais nas urnas eletrônicas. Fizeram até um vídeo agora em comemoração do Dia da Memória do Poder Judiciário, que acho que foi dia 14 de maio, né? Acho que não foi. Aí fizeram um vídeo das urnas, o foco é mais nas urnas. Os móveis, só tem aqueles mais antigos. Eu tento guardar, mas eu já sou vista como colecionadora de curiosidades, né? Eu tenho gabinete de curiosidades até na minha casa. Eu tenho televisão antiga, eu tenho tudo antigo, eu adoro essas coisas. Mas, pessoal, aí quando eu vou no depósito, eu fui lá, peguei um telefone verde, lindo, aqueles redondinhos, sabe? De discar, verdinho, bebê. Peguei uma filmadora. Aí, só que eu dei bobeira, levaram lá para outra sala, para os gabinetes. Aí eu não tenho aparelho de fax, essas coisas, nem eu tento pegar, mas agora eu estou voltando para a comissão do memorial, que eu estava fora. Eu vou tentar fazer mais isso. Mas é difícil, porque é muito material que eles juntam, eliminam, aí você fica meio que lixeira, sabe? Tentando pegar as coisas. Não é muito agradável essa situação, não. Mas tem uma. Porque o pessoal só quer coisa que tem mais valor, né? Mais bonito. Mas eu acho que tinha que guardar um aparelho de fax, aqueles telefonezinho, aquelas. O carro. Aí acham que eu sou maluca. Tem uns carros antigos que ficou velho lá no pátio, e aí eu queria que fizesse a reforma e colocasse o carro, tipo uma saveirozinha, sabe? Aí eu queria que desse uma reformada e colocasse no memorial. Acho que eles eram meio maluca. Mas ia ficar tão legal, né? Imagina aquele carrinho antigo que tanta gente, né? Fez a eleição no carro, né? Uns gostaram, mas não foi muito para frente, não. Mas eu vou tentar fazer mais. Mas eu guardo fita, no arquivo eu tenho várias coisas assim. Fitas cassetes mesmo, eu tenho videocassete, tenho fita cassete, né? De áudio, a outra é VHS, desculpa. Alguns disquete, porta-disquete, algumas coisas assim. Tinteiro, mas assim, é mais não como uma política, mas como uma coisa pessoal. Acho que quando chegar outra pessoa lá, vai jogar tudo fora. Tá, salvar. Vou tentar fazer, né, o que agora até o CNJ pediu na parte da memória, porque eu falei para vocês da gestão documental, mas tem a gestão da memória nessa resolução. E ele fala que tem que ter um RDCA, um repositório digital arquivístico confiável para os objetos de memória. Então, tem que estar tudo classificado, né, com descrição no sistema. É obrigatório, tem que colocar. Aí parece que o TSE até usa vários, usa o Aleph com outro, e todos os tribunais vão ter que encontrar soluções para isso, profissionalizar e registrar esses objetos na memória, né, como roupa, toga, né, várias xícarazinha antiga, coisas que compõem o memorial. E ampliar, mas o memorial do TRL é um dos mais bem organizados, assim, pelo que a gente conhece, né? Ele tem um memorial virtual, ele é bem completo, ele tem muita coisa, ele tem muitas ações também educativas, né?
Agora, mesmo à distância, fizeram também, por conta do Dia da Memória, fizeram uma ação com a escola, acho que de Santa Rita, aí fizeram uma live com os alunos, com os professores, eles estão sempre promovendo ações de cunho cultural, educativo também. Gabriela, eu queria falar. Então, eu não sou arquivista, então eu sempre estou aprendendo aqui com você, sou outsider nessa história como sociólogo, mas é interessante porque toda a contextualização que você fez, dessa necessidade de múltiplos saberes, dessa interdisciplinaridade, e essa conexão, né, com um contexto, né, ambiental, faz lembrar que, em relação ao descarte, lá na UEPB também, no curso de Biologia, que eu sou do curso de Biologia e dou aula no curso de Arquivo, eu colaboro também com o projeto da professora Fátima Araújo, com as formação, né, e assessoria das associações de catadores, tá, de João Pessoa. Dessa forma, assim, se você precisar, tá, de associação de catadores para doação de material, entre em contato com a gente, eu posso passar o contato da professora Maria de Fátima, porque nós temos, inclusive, o caminhão da universidade lá no campus, que pode passar no TRE. Eu não sei nem se você já trabalha com as associações, tá, atendidas pelo nosso projeto. Talvez até já sejam. Mas, se tiver necessidade, tá, nós podemos, tá, ajudar nessa questão da condução, tá, do material reciclável, tá, a partir das associações que a gente atende. Então, está tudo interligado, a gente tem, né, que ficar ligado, que é um contexto de interlocuções permanentes que se ampliam. Então, assim, o nosso aluno hoje, ele está sendo formado dentro desse ambiente de múltiplos saberes e sensibilidades, né? Assim, tem que ver aonde está a transformação em curso, tá? No momento mesmo da ação, do planejamento e da mudança, né? Que é tudo muito rápido. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Ontem, na aula, o pessoal do primeiro período, então, tem vários alunos aqui, não vão, né, me deixar mentir nesse sentido. Então, assim, eu acho muito legal, adorei, tá, ver a sua explanação, apesar de não entender de séries, apesar de não entender do tabela de temporalidade, de descarte, mas essa me anima muito, tá? Ver em ato essa noção, essa necessidade, né, do domínio contextual, da realidade e das ferramentas interdisciplinares. Então, meus parabéns, muito obrigado por todas essas ideias. Vou usar em sala de aula, certamente, próximo semestre. Muito obrigada, professor. A professora Fátima a gente conhece, ela é muito amiga da Hilarina, que é ok. socioambiental, uma pessoa maravilhosa, a gente esteve junto um tempo atrás, e eu conheço o trabalho dela, a gente trabalha com a mesma entidade, esqueci agora o nome da associação, da cooperativa, Uhum. A gente conhece, é um trabalho excelente. A Hilarina fala muito com ela, eles têm uma relação bastante estreita. Muito obrigada, que bom saber que você trabalha também nessa área. E, nossa, só tenho a agradecer a oportunidade, a compreensão de vocês com as nossas limitações, mas estamos todos aprendendo e aprendi muito tendo que falar com vocês e espero trazer novos trabalhos, melhorar e ter outras oportunidades de encontrar vocês. Eu acho que a Kathleen tem o contato de todo mundo, né? Não perde eles não, Kathleen. Tenho sim, professora, o e-mail de todo mundo. Tá certo. Se tiver novidade, a gente se comunica, então. Professora, tem uma pergunta que foi feita por Sabrina Martinelli, onde ela pergunta se existe um prazo estimado para os documentos ficarem em arquivo intermediário até ir para avaliação da comissão. É tudo pela tabela.
O documento ele só vai para o arquivo já estando previsto na tabela. Até tabela, né? Tabela, tá linda, tá... Essa tabela é a famosa, né? A famosa tabela. Quando a gente tem um instrumento, então todo documento ele já está previsto lá. Então, quando ele vai para o arquivo, ele já tem um código. Ou às vezes a pessoa fez, não sabe o código, não, vamos supor que isso já não tem mais, né? Todo mundo já tem um tempo, né, que trabalha com esse instrumento, já conhece. Mas vamos supor que não conheça, que virou uma massa documental acumulada. Então, juntou lá umas caixas e esse documento foi para o arquivo sem a classificação. Não deveria, mas foi. Aí a gente vai identificar qual é a tipologia do documento. Aí a gente já vai saber se ele já venceu o prazo ou se ele vai ter que ficar quanto tempo. O caso daquela salinha lá, eram esses documentos. Documentos que vão, para o ano que vem, vão poder ser eliminados. Né? Os processos administrativos, que são 10 anos em média. 5 na unidade produtora, 5 no arquivo. Só que eles, por exemplo, só poderiam ser eliminados em 2022. Aí a gente já põe separado ali. Ou os documentos que chegaram podem estar contaminados, então fica uma quarentena. Né? Uma sala onde você põe os documentos de quarentena, porque pode ter inseto, você não vai misturar com o seu acervo permanente. Mas cada documento vai ter um tempo. Não tem como dar essa resposta, assim, de saber quanto tempo vai ficar, porque cada tipologia vai ter uma avaliação diferente. Por isso tem que ter uma política de avaliação, uma política de classificação e de avaliação. E por isso que o nome é Comissão de Avaliação. Mas que o professor Renato Tarcísio, lá de Brasília, ele até fala que não é um nome ideal, que deveria ser Comissão de Classificação. Que a classificação que é a mais importante, que quando a gente classifica, a gente já está avaliando, a gente já está determinando o valor que ele tem. A gente já está dando a importância que ele terá, maior ou menor. Então, essa avaliação é esse período, esse tempo e esse destino. Mas não se preocupe com isso, não, que você vai ter que ouvir muito isso, muito tempo. Não gaste ainda seus neurônios com isso, não. Deixa, já vai aos poucos, aí vê de um caso, vê de outro, vê na prática. Também não tem resposta pronta, né? Cada situação vai exigir uma solução, né, adequada, né? Não vai ser sozinho também, vão ser várias pessoas, né, que vão decidir. Fica tranquila. Só não pode eliminar, porque o eliminar não tem volta. Se é um livro, a gente compra de novo, né? Talvez seja difícil, seja raro, mas normalmente você pode recuperar. Mas o documento não, se eliminou, não tem como voltar. Então, só não pode eliminar. Então, enquanto está na dúvida, fica lá. Não pode ter muita pressa para eliminar também. Né? Às vezes, você tem que desentranhar o documento. Então, a eliminação não pode demorar muito, mas também não pode ser muito rápido. Tem que ser pensada, tem que deixar um tempo, ver essas possibilidades. Porque não tem volta, é uma coisa definitiva. Mas é isso, gente. Brigadão. E a gente vai falando. Nós que agradecemos, tá? O gentil aceite do nosso convite, Gabriela. Tá? Então, estamos chegando ao final, né, de mais uma oficina do Sempre às Sextas, do nosso projeto de práticas arquivísticas, parceria do curso de arquivologia da UEPB, com a Associação dos Arquivistas da Paraíba. Tá? Então, agradecemos a presença de todos e todas, tá? E convidamos todo mundo para estar aqui novamente, dia 28, próxima sexta-feira, às 19 horas, com a palestra do professor Josemar. Tá? Então, meu colega de curso, meu colega de campus, e esperamos ver todo mundo aqui novamente. Então, divulguem nas suas redes sociais. Então, tenham um bom final de semana, se cuidem, um abraço forte, Gabriela, e estaremos novamente por aqui. Obrigada a todos pelo carinho, gente, de coração. Se cuidem e até a próxima. Até a próxima. Bom final de semana.